Hoje a palavra está em Hebreus, capítulo 12. A carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 12. Vou ler só alguns versículos, mas vou estar falando de todo o capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos que todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Está resumido aqui tudo que eu quero falar essa noite. O nosso testemunho. Como nos livrar dos laços e embaraços. Você já se viu em situações em que caiu em uma armadilha? Quando você foi ver, você estava todo enrolado? Pois é assim que o inimigo ataca. É assim que ele arma ciladas para pegar o cristão. Precisamos nos preparar, desembaraçando-nos do pecado, do peso do pecado, vigiar contra ele, porque o mal tenta nos iludir e até se transforma em anjo de luz, para enganar, se possível, os eleitos, como nós já lemos em Mateus 24. Então, hoje eu vou estar mostrando algumas armas para fugir dos laços e embaraços. Vamos refletir o que devemos fazer para não cair em laços ou embaraços. Nos versículos 2 e 3 está o primeiro irmãos. Está a primeira, não tem jeito, eu tenho que usar essa palavra mesmo. A primeira coisa, olhar para Jesus. Olhar para Cristo e ver. O que você vai ver? O exemplo de Cristo, o seu testemunho, o seu sofrimento e a sua vitória. Isso nos ajuda a confiar para vencer o inimigo, com a palavra de Deus, como ele fez na tentação no deserto. Lá no deserto foi isso que Jesus fez. O diabo atacava, ele usava a palavra para contra-atacar, para se defender. Ele nunca atacou o inimigo com palavras rudes, com palavras de baixo calão, mas ele usava a palavra de Deus para fazer o inimigo ir para longe dele. Aí a gente vê, temos focado a nossa vida somente em Jesus? Se fizermos isso, olhando para Jesus, a gente não tropeça. O segundo ponto, não lute contra o pecado, foge dele. Não luta porque você não vai vencer nunca. Só foge mesmo. Isso você pode ver no versículo 4, que não podemos nos conformar com o pecado em todas as áreas, no mundo, contra o diabo, até na carne. Lutar até o sangue. O que quer dizer com isso, evangelista? Clama o nome de Jesus. O pecado está ali,
se sufocando, clama o nome de Jesus. Ele derramou o sangue dele todinho pelos nossos pecados, e até morrer, porque naquele tempo os crentes eram ameaçados de morte para sair da presença de Deus, e eles preferiam morrer a pecar. Aí eu pergunto: você tem lutado contra o pecado? Se tem lutado, para agora, não luta mais, foge dele, sai correndo, não se conforme com o pecado. Tem gente que dá um tropeção e cai e fica ali prostrado. Já pequei, vou continuar pecando. Não se conforma com o pecado. Se ele aparecer na tua frente de novo, foge dele, não tenta lutar com ele, não. O terceiro ponto: aceite a correção. Dos versículos 5 até o 13, você pode ler. Ali você vai ver que aceitar a correção, você tem que fazer isso porque é para o seu bem. A disciplina de Deus é boa, é um aviso contra os embaraços. Eu já ouvi alguém dizer: quem não aceita conselho aqui, cai num buraco ali. E é assim mesmo. Você aceita ser corrigido no seu erro? Receba conselhos de Deus para você. Nesse livro aqui, você encontra todo tipo de conselho de Deus para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Deixa Deus te guiar nas palavras. Quarto ponto: busque santificação. Versículo 14, você vê isso. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Santificação pode ser definida como, evangelista: afasta-se do mal e chegue para o bem. Você se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Busque ser mais parecido com Cristo. Assim você vai saber que você está sendo santificado. Você ser separado para Deus. Ande em paz com as pessoas, mas não para agradá-las, aceitando o pecado. Você tem buscado santificação na sua vida? Santifique a sua vida a cada dia. Busque santificação a cada dia. Cada vez mais que você busca santificação, se afastando do pecado, você está mais perto de Jesus, fica mais parecido com Deus. Quinto ponto: cuidado com as propostas. Nos versículos 15 a 17, você vai ver as propostas do inimigo aí. O inimigo tenta de todos os modos para tirar a sua atenção de Deus. Vigia para não cair. Não tolere o pecado, não negocie com o diabo. A primeira coisa que o inimigo procura fazer é te desarmar. Mas, evangelista, como é que eu vou negociar com o diabo? Você fica perto das pessoas que fazem do pecado uma regra de vida. Você está compactuando com aquilo, você está participando daquilo. Mantenha-se fora do mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então nós não temos que ficar agarrados com todos esses pecados que nós vemos por aí. Te conto uma piada sobre gays, você dá risada, até passa para frente.
Te contam piadas obscenas, você ri e passa para frente. Te contam piadas preconceituosas, você ri e passa para frente. Quantas vezes em programas de televisão nós vemos isso? No próprio DVD, você vai assistir um filme, está compactuando com aquilo ali que está passando. Pessoas vivem como marido e mulher, sem ser marido e mulher. É o que mais vemos em filmes e em novelas. Programas humorísticos que colocam as famílias num degrau muito baixo na escala da vida. Solteiros são exaltados, mulheres são objetos, e nós compactuamos com isso, assistindo a tudo isso. Então vamos vigiar. E existe 3 palavrinhas que ilustram as propostas do inimigo na nossa vida. Tem nada a ver? O que tem? E tô nem aí. Essas 3 palavrinhas, muitas pessoas são convencidas a ceder para o pecado e acabam enrolados com isso. Ah, não tem nada a ver. Ah, o que tem? Ah, não tô nem aí. Não somente os jovens, os adolescentes, mas principalmente os adultos têm feito muito uso dessas 3 palavras. Você tem recebido propostas do mundo? Tome muito cuidado, e não negocie com o pecado. Não negocie. Chegou perto de você, você sai de perto dele. 6º ponto: busque experiência com Deus. Os versículos 18 até o 24, você vai ver ali como você vai ter suas experiências com Deus. Mesmo através das lutas, aliás, das provas, busque ter mais experiência com Deus nas suas provas, nas suas provações. O que alimenta o cristão na tribulação e provação é a experiência com Deus através da oração e da Bíblia, a palavra de Deus. Tudo pode ser abalado em sua vida, mas a sua fé permanece firme cada vez mais. Cada vez mais na palavra. Cada vez mais, como tem um louvor que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é isso. Cada vez que Deus prova a tua fé, você cresce. Pode ver que quando você passa por provas, a outra prova que você passa, nossa Deus, eu passei por isso? É assim mesmo, você olha para trás e pensa, eu passei por isso, eu aguentei passar por isso. Toda vez que acaba uma prova é assim. E é só você que vai passar. Ninguém passa no seu lugar. Ninguém aguenta o que você aguenta, e você não aguenta o que o seu irmão passa. Não seja apenas um religioso. Viva com Deus. Não venha à igreja porque é dia de culto. Venha para adorar a Deus. Venha para estar vivendo uma vida com Deus. Não tenha uma experiência. Não mantenha a sua vida com Deus somente durante 2 horas que você está nesse templo feito por mãos humanas. Mantenha a sua vida com Deus diariamente. Seja noiva mesmo de Cristo. Seja esposa. 7º ponto: ouvir a voz de Deus. Nos versículos de 25 a 27, você vai ver que o que firma mesmo o cristão é ouvir a voz de Deus. O mundo pode falar o que ele quiser e prometer tudo. Se o cristão ouve a voz do Senhor, ele é firme, pois tudo passará,
mas a palavra de Deus não passará. Deus sempre fala conosco. Nós é que às vezes não paramos para ouvir a sua voz. Quando ouvimos a voz do Senhor, somos fortalecidos até no meio das tempestades. A voz do Senhor nos orienta para onde devemos ir e o que fazer. Sempre. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Presta atenção. Para de falar. Escuta Deus falando com você. Eu tenho visto muito uma frase que diz assim: tem gente que ora até Deus ouvir. Só que a gente tem que orar até ouvir a Deus. Não somente para Deus te ouvir. Você tem que orar para você ouvir a voz do Senhor. Nos versículos 28 e 29, você vê que mesmo se você vier a perder tudo, você tem que reter a graça de Deus. Ela te sustenta e sirva a Deus da melhor forma possível, com temor e vigilância, como Jesus ensinou: vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiar e orai você. Vigia você e ore por você, para que você não caia em tentação. Como muitas vezes a gente vê por aí, quando a Bíblia diz vigiar e orar é a sua vida, não a vida do seu irmão. E é assim mesmo. Você tem que vigiar e orar a sua vida, para você não cair em tentação. Você pode interceder pelo seu irmão, mas vigiar a vida dele não. Tem que vigiar a sua. Então, mesmo que nós venhamos a perder tudo, vamos reter a graça de Deus, porque Ele nos sustenta, e vamos servir a Deus da melhor forma possível. Nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor para os nossos inimigos e para nós também. É um fogo consumidor para o bem, é um fogo consumidor para o mal. E o mal só acha que é mal aqueles que vão para o lago de fogo eterno. Então, o que eu queria deixar para nós essa noite, o que Deus me deu, foi isso. O tema: testemunho de vida. Como ficar longe dos laços e embaraços. O primeiro ponto, olhando para Jesus. Segundo ponto, não lutando contra o pecado, mas fugindo dele. O terceiro ponto, aceitando a correção. O quarto ponto, buscando santificação. O quinto ponto, não aceitando as propostas do inimigo. O sexto ponto, buscando experiência com Deus. E o sétimo ponto, ouvindo a voz de Deus. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando sempre